Olá, nono ano, sou a professora Rosiane de Geografia e a nossa aula de hoje irá tratar sobre outro continente, agora a Oceania, enfatizando seus aspectos naturais, sociedade, além de alguns aspectos econômicos também. Nós estamos vendo agora o mapa da Oceania, que é o menor dos continentes e seu território está distribuído nos 4 hemisférios, norte, sul, oriental e ocidental. E essa porção do planeta é cortada por 2 paralelos, o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. E esse continente é de origem vulcânica e é banhado pelos oceanos Pacífico e Índico. Constitui, em geral, o território da Oceania 4 grandes porções ou regiões: a Australásia, a Polinésia, a Micronésia e a Melanésia, que vocês podem observar no mapa. E esses países, essas regiões são compostas por países independentes e também por algumas áreas, alguns territórios que são dependentes de países estrangeiros, como alguns são pertencentes aos Estados Unidos, outros à França, ao Chile, entre outros. Esta imagem mostra algumas paisagens que caracterizam a Oceania, né? A gente pode observar características naturais, como a existência e predominância de cadeias de montanhas, a existência de ilhas, né, de uma grande quantidade de ilhas. Essa imagem de baixo, o canguru, que é o símbolo da Austrália, um país da Oceania, e aqui grandes cidades da Oceania também, como Sydney, que é bastante importante no cenário mundial, inclusive. Este quadro mostra países pertencentes à Oceania, países independentes, e também alguns territórios que são dependentes de outros países. Entre os países independentes, a gente pode destacar os maiores e mais populosos, que são a Austrália, a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Quanto aos territórios dependentes, a gente destaca as Ilhas Marianas, Samoa Americana, que pertence aos Estados Unidos, a Polinésia Francesa, que pertence à França, entre outros. Quanto aos aspectos fisiográficos ou naturais da Oceania, nós iniciaremos a falar sobre os climas desse continente. Observando o mapa, a gente pode dizer, afirmar, que o clima tropical ele é predominante na Micronésia e no norte da Austrália. Essa parte aí pintada de verde, né? O clima temperado, ele predomina na porção em que se localiza a Nova Zelândia. O clima mediterrâneo, ele predomina no centro da Austrália. O clima desértico, por sua vez, localiza-se no interior da Austrália. Inclusive, nessa região, há predominância de desertos, como de Simpson, Vitória e Gibson. E a vegetação predominante em cada tipo climático, a gente destaca que as florestas tropicais destacam-se no clima tropical, as pastagens e arbustos são frequentes em áreas semiáridas e florestas de eucaliptos nas áreas de atuação de clima temperado, e as florestas de pinheiros destacam-se nas áreas montanhosas da Nova Zelândia. Ainda sobre os aspectos fisiográficos ou naturais, esse mapa ele representa o relevo do continente, né, da Oceania, e que a gente pode considerar, né, que o continente ele apresenta planícies, que são essas áreas em verde, planaltos, né, que é a forma de relevo de maior ocorrência, que é essa parte amarelada, e montanhas não muito elevadas, que são essas áreas mais escuras, mais marrom no mapa. E as maiores elevações encontram-se na porção leste, que são os Alpes Australianos, Montes Musgrave e McDonnell. Agora iremos falar sobre a ocupação do território e a formação e distribuição da população na Oceania. A Oceania ela foi por muito tempo conhecida como Nova Holanda, e esse continente foi descoberto pelo explorador James Cook no século XVIII. Nesse período, os ingleses dominaram a Austrália e a ocupação foi mesclada entre colonos e prisioneiros exilados. Um número reduzido de colonos se dedicaram ao desenvolvimento da pecuária e produção de trigo.
Até esse período, essa porção do planeta era povoada por tribos nativos que dividiam o espaço com os colonizadores britânicos, que ainda eram minoria. Aos poucos, o território da Oceania passou também a ser colonizado pelos Estados Unidos e França. A independência de seus países começou a acontecer somente no início do século XX, iniciando esse processo com a independência da Austrália em 1901 e Nova Zelândia em 1947. E boa parte das ilhas tornou-se independente após meados do século XX, mas algumas sob o domínio de nações estrangeiras. Então, a gente observa no mapa, nessa imagem, aliás, nessas imagens, algumas características desse processo de colonização dos povos europeus sobre o continente da Oceania. Vamos falar agora sobre a formação e distribuição da população. A população da Oceania ela é predominantemente urbana, com aproximadamente 36 milhões de habitantes, dados de 2014, e essa população ela é formada por brancos descendentes de europeus, como nós vimos que foram os colonizadores dessa área, desse continente, aborígenes, que eram os povos nativos, e asiáticos. O continente é pouco populoso e pouco povoado. A distribuição da população também é bastante irregular pelo território. Os países mais populosos e povoados são a Austrália, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia e Fiji. Países menos populosos e povoados, no caso, são Nauru, Tuvalu e Palau. Cidades com altos índices de povoamento, Sydney e Melbourne. A língua mais falada nesse continente é o inglês e o cristianismo é a principal forma de manifestação religiosa. Então, a gente observa nessas imagens essas principais cidades, as cidades mais urbanizadas da Oceania, né, as maiores cidades, que são Sydney e Melbourne. Quanto às características da economia da Oceania, podemos dizer que os principais países economicamente desenvolvidos desse continente são a Austrália e a Nova Zelândia, e os demais países apresentam níveis de desenvolvimento bem diferentes. A agricultura ela não é uma atividade muito expressiva na maioria desses países e é voltada principalmente para a subsistência, para o consumo próprio, para o mercado interno. Os principais produtos são trigo, tabaco, milho, ananás, chá, coco, abacaxi, vinho, banana, entre outros. Na agropecuária destaca-se a produção de mel, leite, gado bovino, suíno e ovino. Os principais produtos extrativistas são urânio, petróleo, prata, ouro, bauxita, minério de ferro, asbesto, cobre, fosfato, carvão e gás natural. A Austrália e a Nova Zelândia se destacam principalmente pelo seu nível de industrialização. Os principais setores de destaque são os automóveis, os alimentos e a construção civil, a mecânica, refinarias, produtos químicos, siderúrgicos e têxteis. E outra atividade econômica de bastante lucratividade para a Oceania, para diversos países, é o turismo, né, que é uma importante atividade econômica crescente nessa região. Então, nessa imagem, a gente observa, né, esse potencial turístico com grandes belezas naturais, né, que a gente encontra na Oceania. Então, queridos, espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre esse continente que é pouco falado na mídia, né? E façam as atividades e até a próxima aula.